Olá, pessoal. Hoje decidi revelar a história mais secreta da minha vida. Por 7 anos, eu desci todos os dias em um elevador que ninguém deveria conhecer, para um lugar que não existe em nenhum mapa do governo americano. Chamavam aquilo de instalação D. Vocês conhecem como base de Dulce. Se inscreva no nosso canal Verdades Secretas e Mistérios para continuarmos divulgando essas informações confidenciais e nos fortalecermos. Eu assinei um termo de sigilo com penas que hoje, tecnicamente, ainda poderiam me matar. Mas sou um homem velho agora. E um homem velho que carrega o que eu carreguei não teme mais a morte. Teme apenas morrer sem que alguém saiba a verdade. Então vou contar o que vi. Vou contar sobre o nível 7. Vou contar sobre a noite em que olhei nos olhos de algo que não era humano e que não estava, de forma alguma, feliz em me ver. Se você está começando a assistir agora, fique até o fim. Porque o que aconteceu naquele corredor mudou para sempre a forma como eu entendo quem realmente manda neste planeta. Tudo começou com uma entrevista de emprego que parecia normal demais. Eu trabalhava como engenheiro geólogo, especializado em perfuração profunda e estabilidade de rocha. Em 1978, fui abordado por um homem de terno cinza que nunca me disse seu nome completo. Ele sabia detalhes da minha vida que eu jamais havia compartilhado em nenhuma entrevista. Sabia da minha tese de mestrado. Sabia até o nome do meu cachorro de infância. Precisamos de alguém que entenda a rocha basáltica a mais de 2.000 metros de profundidade, ele disse. O salário será 10 vezes o que você ganha hoje. Mas a partir do momento em que aceitar, sua vida deixa de ser inteiramente sua. Eu deveria ter recusado. Ri, na verdade. Perguntei se aquilo era uma piada ou algum tipo de teste do governo. Ele não sorriu. Apenas deslizou uma pasta sobre a mesa e disse: leia isso esta noite. Amanhã eu volto. Se disser não, nunca mais vai me ver. E nunca mais vai falar sobre esta conversa com ninguém para o resto da vida. Abri a pasta sozinho em casa, com uma taça de uísque ao lado. Havia fotografias aéreas de uma região no norte do Novo México, próxima a uma pequena cidade chamada Dulce. Havia diagramas de túneis. Havia um símbolo que eu nunca tinha visto antes, um triângulo invertido, cravado dentro de um círculo com 7 pontos ao redor. Assinei 3 dias depois. Não pelo dinheiro, pela curiosidade. E essa curiosidade quase me custou a sanidade. O acesso não era pela cidade de Dulce. Era por uma instalação disfarçada de estação de pesquisa geológica, a quilômetros de distância, no meio do deserto. Do lado de fora, 3 prédios baixos, cercas comuns, uma placa dizendo Departamento de Recursos Hídricos, acesso restrito. Do lado de dentro, um elevador com capacidade para 20 pessoas, que descia por mais de 90 segundos sem parar. Nos primeiros dias, eu trabalhava no nível 2. Perfuração, mapeamento sísmico, testes de resistência estrutural. Era, sinceramente, um trabalho de engenharia como qualquer outro, só que embaixo da terra, cercado por corredores que pareciam ter sido escavados por uma máquina de precisão impossível para a tecnologia da época. As paredes do nível 2 eram lisas como vidro fosco. Perguntei ao meu supervisor, um homem chamado apenas de Dr. H, que tipo de broca fazia aquilo. Ele olhou para mim por um segundo a mais do que o normal e disse: você não vai gostar da resposta. Continue com seu trabalho. Foi a primeira vez que senti o que eu chamaria, anos depois, de o silêncio errado daquele lugar. Um silêncio que não é ausência de som. É a sensação de estar sendo ouvido por algo que você não consegue ver. Nos meses seguintes, comecei a notar padrões estranhos. Certas áreas do complexo eram absolutamente proibidas, mesmo para quem tinha nível de acesso alto. Ouvia-se às vezes à noite, porque sim, havia noite e dia mesmo lá embaixo, regulados artificialmente, um som baixo, quase uma vibração, vindo dos níveis inferiores. Alguns colegas diziam que eram geradores. Eu não acreditava mais em nada que me diziam. Em 1979, recebi ordens para descer ao nível 7 pela primeira vez. O nível 7 era diferente de tudo que eu já tinha visto. A arquitetura mudava completamente.
Os corredores superiores eram de concreto reforçado e aço, construídos por mãos humanas. No nível 7, as paredes tinham uma textura orgânica, quase like uma rocha derretida e depois resfriada em formas suaves, sem uma única emenda visível. Fui informado em um briefing curto e seco que naquele nível existia cooperação com uma entidade não terrestre residente. Havia décadas, um acordo, segundo me disseram, que remontava aos anos 1930, muito antes de qualquer coisa que a mídia associa a Roswell. Eu não acreditei, até ver. Minha função ali era técnica, avaliar a estabilidade das câmaras mais profundas, algumas das quais, segundo os registros que consultei, tinham sido escavadas, ou talvez eu devesse dizer, abertas, muito antes da chegada de qualquer equipamento humano. Rocha que parecia ter sido derretida por um calor que nenhuma broca poderia gerar. Foi lá que os vi pela primeira vez, de longe, figuras altas, entre 1,80 m e 2,10 m, andando em fila por um corredor lateral, escoltadas por seguranças humanos armados que pareciam estranhamente mais nervosos do que protetores. A pele deles tinha uma tonalidade acinzentada, esverdeada, quase like couro molhado, refletindo a luz fria dos corredores. Não usavam roupas como nós, entendemos roupas, algo que parecia mais uma segunda pele, ajustada ao corpo. Eu congelei. Um dos seguranças me empurrou pelo ombro. Olhos para baixo. Sempre olhos para baixo quando eles passam. E eu obedeci. Mas antes de baixar os olhos, um deles virou a cabeça na minha direção. E eu vi os olhos. Grandes, sem o branco que temos nós, humanos. Apenas um poço escuro, quase líquido, que pareceu me atravessar como um raio-x da alma. Não havia raiva ali. Havia algo pior, avaliação fria, como quem observa um inseto e decide se vale a pena esmagá-lo. Não dormi por 3 dias depois daquilo. O incidente que mudou tudo aconteceu 6 meses depois, numa terça-feira que começou como qualquer outra. Recebi ordens de acompanhar uma equipe de perfuração até uma câmara nova, ainda não catalogada, no que os registros chamavam de setor ômega. Era uma área que, segundo o protocolo, exigia autorização dupla, a minha e a de um oficial de segurança chamado Thomas, que eu conhecia havia anos e que até aquele dia eu considerava um homem equilibrado, nada dado a exageros. Ao entrarmos na câmara, o ar mudou. Fiquei com a garganta seca instantaneamente, como se a própria umidade tivesse sido sugada do ambiente. Havia um cheiro que não consigo descrever até hoje. Uma mistura de metal quente e algo orgânico, quase adocicado, que me deu náusea. No centro da câmara havia o que só posso chamar de tanques. Cilindros verticais com mais de 3 metros de altura, preenchidos por um líquido azul esverdeado translúcido. E dentro de um deles, suspenso, havia uma forma. Eu me aproximei antes que Thomas pudesse me impedir. Era um deles, um reptiliano, imóvel, os olhos fechados, aparentemente inconsciente ou em algum tipo de estase. A pele tinha um padrão de escamas finas, quase invisíveis, a menos que a luz batesse num ângulo específico. As mãos tinham 4 dedos longos, terminados em algo entre uma garra e uma unha grossa e escura. Foi então que ouvi passos atrás de nós, rápidos, não humanos. Me virei e vi 3 deles, entrando na câmara por uma abertura lateral que eu jurava não existir segundos antes. Eles não estavam felizes. Isso eu soube antes mesmo de entender como. Um deles avançou na minha direção e senti, não ouvi, senti dentro do crânio como uma pressão. Uma mensagem que não veio por palavras. Vocês não deveriam estar aqui. Thomas gritou algo em código no rádio. Um dos seres ergueu o braço e algo saiu dele. Não uma arma que eu reconhecesse, mas um pulso de luz azulada que atingiu Thomas em cheio no peito. Ele caiu. Não morreu, eu descobri depois, mas ficou catatônico por semanas, incapaz de falar sobre o que tinha visto. Eu corri como nunca corri na vida, pelos corredores que eu mal conhecia, até alcançar um posto de segurança humano, onde fui imediatamente contido, sedado e interrogado por quase 24 horas. Disseram-me que eu tinha sofrido um colapso por exaustão. Disseram-me para nunca mencionar o setor ômega de novo.
Disseram-me que se eu falasse, minha família sofreria consequências que eles não precisavam especificar. Eu acreditei e fiquei calado por quase 15 anos. Vocês devem estar se perguntando, por que contar isso agora? Porque documentos que eu guardei escondidos começaram a vazar por outras fontes nos últimos anos. Porque outros ex-funcionários de instalações subterrâneas começaram, timidamente, a contar fragmentos parecidos com o meu. Porque percebi que o silêncio não estava me protegendo. Estava apenas protegendo quem decidiu, décadas atrás, que a humanidade não merecia saber com quem ou com o que dividimos o subsolo deste planeta. Não sei dizer com certeza qual era a natureza exata do acordo entre aquelas entidades e os grupos humanos que operavam a base. Sei que havia tensão, sei que havia desconfiança dos dois lados. E sei que, pelo menos uma vez, num corredor frio a quase 2.200 metros de profundidade, um ser que não era desse mundo olhou para mim como se eu fosse menos do que uma ameaça e mais do que um incômodo. Isso, para mim, foi mais assustador do que qualquer arma poderia ser. Hoje, décadas depois, ainda tenho pesadelos com aquele corredor. Ainda acordo algumas noites, com a sensação de garras leves tocando meu ombro e a voz sem som repetindo: vocês não deveriam estar aqui. Talvez vocês não acreditem em mim. Tudo bem. Eu também, às vezes, gostaria de não acreditar no que vivi. Mas se existe uma fração de verdade no que contei, então a pergunta que fica não é mais: isso é real? É quantas outras Dulces existem? Agora mesmo, sob os nossos pés, enquanto assistimos este vídeo em paz, achando que somos os únicos donos deste planeta. Se este relato te deixou com a pele arrepiada, deixe seu like e se inscreva no canal, porque histórias como esta, que o mainstream se recusa a investigar, só continuam vivas graças a quem, como você, decide não desviar o olhar. Nos vemos no próximo mistério. E da próxima vez que você olhar para o chão sob seus pés, pergunte-se o que realmente existe lá embaixo.